Oi! Aqui é a Maria Clara, mãe do Gabriel, coach e educadora parental em disciplina positiva. O vídeo de hoje é sobre a alimentação dos pequenos, algo que vocês tanto pediram. Bom, esse assunto é muito complexo e muito longo, então por causa disso eu decidi quebrar o vídeo em duas partes. A primeira parte sai hoje, essa semana, e a segunda parte sai semana que vem, na quarta-feira. Não percam e espero que vocês gostem. Bom, quando se trata da alimentação dos pequenos, existem 3 princípios básicos, independente da fase em que o pequeno se encontra. O primeiro princípio é focar a longo prazo. Acho que esse é o princípio mais importante. Bom, toda a disciplina positiva, ela foca em desenvolver o futuro adulto que existe na criança e não em resolver os problemas de comportamento a curto prazo. E quando a gente fala de alimentação, isso amplifica mais ainda. O foco todo da alimentação infantil deve ser estabelecer um bom relacionamento com a comida. Então, o tempo todo você deve pensar: que tipo de relacionamento eu quero que meu filho tenha com a comida? Um relacionamento saudável? E muitas vezes, para resolver o problema a curto prazo, por exemplo, seu filho não quer comer, a gente toma algumas atitudes que a longo prazo deixam a nossa vida ainda mais difíceis. Então, por exemplo, se seu filho não quer comer, ele só quer comer miojo. Se você der miojo para ele todas as vezes, mesmo que a curto prazo isso mate a fome dele, a longo prazo, qual que é o benefício? Nenhum. Nutricionalmente falando, nenhum. E eu tô estabelecendo um relacionamento com a comida que não é saudável. Então esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é: seja exemplo. Os nossos pequenos precisam nos ver comendo coisas saudáveis, principalmente na fase de introdução alimentar, mas isso se estende em toda a infância. Nós somos exemplos para tudo. Então, coma na frente do seu filho frutas, verduras, comidas saudáveis. Mesmo que seja num horário que às vezes não é legal, é bom você se adaptar. Já vamos falar sobre isso. Bom, e o terceiro e último princípio é: você não controla esse fato na vida do seu filho. Na verdade, é muito difícil a gente controlar qualquer comportamento na vida do nosso filho. Nós costumamos dizer que nós só temos controle sobre o nosso próprio comportamento. Quando se trata de alimentação, isso piora mais ainda. Se existe 3 coisas que a gente não controla nos nossos filhos, é a alimentação, sono e fatores fisiológicos, como por exemplo fazer xixi e fazer cocô. Então, mesmo que você coloque a comida na boca do seu filho, se ele não quiser engolir, ele não vai engolir. E não tem nada que você possa fazer sobre isso. Mesmo que ele engula, se ele não quiser comer, ele pode até vomitar. Tem crianças que vomitam quando os pais forçam muito. Então, assuma: eu não tenho controle sobre isso. Eu tenho controle sobre o que cabe a mim, não o que cabe a ele, que é comer de fato. Então, todo o segredo da alimentação é a gente observar o nosso próprio comportamento, o que a gente consegue controlar dessa situação. E daí tem várias e várias coisas que a gente pode fazer nesse cenário, tá bom? Então vamos começar. O vídeo de hoje vai ser sobre a introdução alimentar. E eu vou colocar um pouquinho do que devemos fazer nessa situação. A introdução alimentar, ela acontece até 1 ano de idade. Então, de 0 a 1 ano de idade, a principal fonte de alimento da criança é o leite. Seja ele leite materno ou leite em pó. Por isso, paciência. Se você está inseguro, achando que seu filho come pouco, fale com uma nutricionista infantil, tira essa insegurança sua, porque boa parte do processo da introdução alimentar é a mãe ter autoconfiança, a mãe confiar no processo e confiar no bebê. Nesse primeiro ano, tente fornecer o máximo
possível de alimento para o seu filho. Os mais variados, com os mais temperos possíveis, as maiores receitas, enfim, tente variar. Por quê? Com 1 ano de idade, a criança passa pelo que a gente chama da seletividade alimentar. É natural, todos eles passam, que eles começam a ver quais alimentos eles gostam, quais não gostam, tão afim, não tão afim. Quanto maior a variedade de alimentos que você ofereceu no 1º ano de vida, menor a seletividade alimentar, apesar dela acontecer com todos, ou quase todos. Existem várias formas, vários métodos de introdução alimentar, entre BLW, papinha, introdução participativa, enfim, diversos. Eu não vou entrar nas nuances de cada método, porque eu entendo que todos têm prós e contras e não cabe a mim dizer o que é bom ou o que é ruim. Mas, independente do método, entenda que o processo de introdução alimentar não é só comer. Não é só nutricional, é exploratório. A criança precisa estar em contato com diferentes gostos, texturas, sabores. Não é um processo de exploração só da língua, mas da mão, do cheiro, de tudo. Então, mesmo que você ofereça papinha, tente também dar os alimentos isolados para o seu filho, para ele conhecer como é o brócolis, como que é a couve-flor. Pensa, se você fosse um bebê descobrindo o mundo e você só comesse a papinha, né? Só visse a papinha ali pronta na sua frente, dá uma impressão de que a comida é sempre igual, é toda igual. E eles estão na fase de conhecer, de aprender. Mesmo que você prefira a papinha, dê para o seu filho também a chance de explorar os alimentos. E para isso, você precisa confiar nele. Precisa confiar de que ele não vai engasgar. Eles sabem o que fazem. Precisa ter paciência para lidar com a sujeira. É muita sujeira, mas pense que a cada sujeira é um aprendizado. Eles vão aprender sobre a gravidade, sobre os diferentes barulhos. Pensa só que você jogar um frango no chão faz um barulho, você jogar um purê faz outro barulho. E eles estão nesse processo super de descoberta. Eles estão num processo de descoberta do próprio corpo e do ambiente, o que deixa tudo para eles muito divertido e muito curioso. Então, nesse momento é importante permitir a exploração. E até mesmo de objetos, eles vão jogar garfo no chão, vão jogar talher no chão, vão jogar o prato no chão, o copo no chão, porque eles estão explorando, estão aprendendo. E daí entra a importância de você comer na frente dele. Quando você come junto com ele, mesmo que seja num horário difícil, é importante a gente tentar comer junto com eles, eles começam a observar que a comida vai na boca e a mamãe não joga comida no chão, a mamãe não joga o talher no chão, então o talher é para comer. Então todo esse processo de você fazer junto com ele é extremamente importante para o desenvolvimento dele. Um outro fator muito importante a ser considerado é que a introdução alimentar é uma adaptação gigante para o seu filho. Não só de comer, mas fisiológica. O corpo dele tá todo se adaptando, o estômago, o intestino, é tudo muito diferente do leite materno. E também o processo de mastigação, o processo de entender como leva a comida na boca, o processo dos diferentes sabores. Para vocês terem uma ideia, o Gabriel levou 2 meses para engolir. Porque eu fiz BLW com ele, então ele comia pedaço, ele mastigava e cuspia. Ele não engolia. Ele levou 2 meses. Por isso, paciência. Vá no ritmo do seu filho. Ele sabe o momento. Maria Montessori tem uma frase que diz: cada criança tem um professor dentro de si. E é mais ou menos isso. Eles sabem o que fazer. A gente precisa confiar no processo.
Um outro fator muito importante é que as crianças elas nascem com senso de autorregulação. O que é isso? Elas sabem quando elas estão satisfeitas e quando elas estão com fome. Pensa um bebê recém-nascido. Ele sabe quando ele tá com fome, ele chora, e quando ele não quer mais mamar, ele para, ele dorme, ele fica tranquilo. Isso nasce com as crianças e precisa ser preservado. Pensa quantos adultos não têm mais o senso de autorregulação. A gente come por gula ou come menos do que deveria. Então, para eu preservar o senso de autorregulação das crianças, eu preciso confiar no meu filho, não ficar enfiando comida nele, né? Muitas vezes o aviãozinho, quando mal usado, é isso. Eu tô tentando forçar meu filho a comer mais um pouco. Se ele não quer mais, é porque ele tá satisfeito, é porque ele já comeu o suficiente. O mesmo vale para eletrônicos. Quando eu uso tablet, televisão, a criança se desconecta do corpo dela. Ela passa a se conectar com o que está na TV, ela se aliena e dela vai comendo sem perceber tanto os sabores e a textura dos alimentos, quanto a parte de se eu estou satisfeito ou se eu não estou. O processo então de comer, né, precisa ser na mesa, precisa ser num ambiente tranquilo, que a criança consiga explorar o que ela tem e conhecer o próprio corpo dela, que está numa fase de pura transformação. Então é isso. Sobre a introdução alimentar existem duas palavrinhas mágicas. Primeiro, paciência, respire. Permita que seu bebê suje, faça bagunça, e ele não vai fazer bagunça um dia, nem dois, nem uma semana, nem duas. Ele vai fazer até ele estar satisfeito com o experimento dele. E isso pode levar meses, mas ele está aprendendo uma coisa nova a cada bagunça que ele faz. Segunda palavrinha, confiança. Confie no seu bebê, na capacidade que ele tem de mastigar, de engolir, que o corpo dele tem de saber o que precisa fazer e na capacidade que ele tem de entender se ele está satisfeito ou se ele não está. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam e compartilhem com os amigos. Na próxima semana, o vídeo da segunda parte sobre alimentação respeitosa. Até mais!